Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O CBO, né, que é o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, me fez um convite de falar para vocês um pouquinho sobre os testes feitos na adaptação em lentes de contato. Para quem não me conhece, o meu nome é Carol Rocha, sou bacharel em optometria pela FASUP e pós-graduanda de neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada teste que é feito quando a gente vai fazer a adaptação de lente de contato nos nossos pacientes, tá? Muita gente acha que é muito simples essa questão de adaptar lente de contato, que é simplesmente comprar uma lente pela internet ou ir no balcão de uma ótica, comprar a lente e adaptar aos olhos. Porém, as coisas não são desse modo. Tá? Nós temos que fazer alguns testes, avaliar como a córnea desse paciente está. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, nós vamos abordar aqui, nesse vídeo de hoje, ceratometria, biomicroscopia, fluoresceína, o teste de Schirmer, Butt, push-up, retinoscopia e teste de Jones. Então, na ceratometria, né, a ceratometria nada mais é do que a medida do raio de curvatura da superfície anterior da córnea. Essa medida ela é fundamental na adaptação de lentes de contato, pois o conhecimento prévio da curvatura da córnea serve de parâmetro para a escolha da curvatura da lente de contato. Então, a ceratometria ela é feita tanto para a lente de contato gelatinosa, quanto para a lente de contato tórica, tá? A forma de anotação sempre é a curvatura mais básica, né, a menor curvatura, a maior curvatura, vezes o eixo, né, da primeira curva que você encontrar, da curva mais plana, tá? Então, para quem não conhece, essa primeira imagem aí é do ceratômetro, tá? E essa segunda imagem já é como a gente deve visualizar as miras com o nosso paciente bem adaptado, tá? Então, ele vai se sentar, né, no aparelho, adaptar o rosto direitinho, sempre lembrar de colocar o queixo e a testa bem encostadinho, bem adaptadinho. E nós precisamos visualizar as miras desta forma para que seja feita uma medida de curvatura correta. A biomicroscopia, né, comumente chamada de lâmpada de Fenda, é o método mais importante para avaliar as condições do segmento anterior, principalmente, no caso de lente de contato, a córnea e a conjuntiva tarsal, tá? Técnicas mais utilizadas na lâmpada de Fenda para o uso de lente de contato são: nós temos a difusa, que é onde nós vamos observar todas as estruturas do segmento anterior, né? Nós vamos fazer uma avaliação geral de todas as estruturas, se elas estão aptas a receber a lente de contato. A dispersão escleral, que vai estar avaliando toda a córnea, né? Para ver direitinho se ela também está apta a receber essa lente de contato. E a retroiluminação marginal, que vai avaliar córnea, formações císticas epiteliais, bolhas de ar presas na lente de contato e circulação lacrimal, tá? Nas lentes de contato gelatinosas. Então, aí abaixo tem o tipo de iluminação, como você vai ajustar o seu aparelho, que é a lâmpada de Fenda, para poder avaliar cada uma dessas estruturas, tá? A fluoresceína já é um teste, assim, muito específico, né, da lente de contato. A fluoresceína ela é composta por corante, solução água, amarelo esverdeada, pode ser estimulado com iluminação ultravioleta ou azul de cobalto, tá? Então, a fluoresceína nós vamos aplicar nos olhos do nosso paciente, né? E o que ele nos ajuda a enxergar? O que ele nos permite ver, tá? Ele vai detectar áreas de defeito epitelial, alguma cicatriz, alguma alteração que possa fazer com que esse paciente tenha incômodo ao estar utilizando as lentes, tá? Facilita a visualização do filme lacrimal, tá? Facilita a visualização da quebra do filme lacrimal num teste que nós vamos falar aí também, que é o Butt, e facilita a adaptação de lente de contato. Por que facilita?
porque a fluoresceína nos permite observar se essa lente vai estar apertada, se essa lente vai estar frouxa ou se ela vai estar bem adaptada, tá? Temos a alissamina verde, que é um corante de uso diagnóstico para avaliar a córnea e a conjuntiva, e uma alternativa aí também da alissamina verde pode ser a rosa de bengala, tá? A rosa de bengala, ela já vai corar células desvitalizadas, fibrilas mucosas e placas. A coloração principal na conjuntiva interpalpebral, tá? O Schirmer, o objetivo dele já é medir a quantidade de lágrima, né, a quantidade do filme lacrimal, que é muito importante, porque a gente tem que saber o quanto aquele paciente produz de lágrima, para a gente poder fazer uma boa adaptação de uma lente, até mesmo nos ajuda a escolher qual é o DK mais adequado para esse paciente. Então, o procedimento é o seguinte, é uma tira de papel que vem, né, certinho no teste, é colocado na pálpebra inferior e o paciente fica 5 minutos com o teste e de olhos fechados, tá? Você vai colocar aqui no cantinho para pegar na esclera, não ficar arranhando a córnea e não provocar nenhum tipo de irritação, tá? Os valores, né, normais, geralmente, que indica o Schirmer é entre 10 e 20, que indica uma quantidade ideal de lágrima, entre 10 e 8 já indica uma deficiência de lágrima, e menos que 8 já indica um olho seco mais severo, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões, porque pacientes com olho seco severo ou com qualquer outro tipo de alteração, nós temos que encaminhar, fazer o tratamento adequado e logo após o retorno para que a gente continue todo o processo para uma boa adaptação. Temos o teste de Butt, é um teste feito para avaliar a qualidade da lágrima. Se observa a ruptura da lágrima. Para a gente poder fazer esse teste, a gente precisa de uma lâmpada de fenda ou a lâmpada de Burton e a fluoresceína para a gente poder estar visualizando bem essa quebra, para a gente poder fazer a contagem dos segundos e visualizar se esse paciente também vai ser um bom paciente para uso de lente de contato ou não, tá? Então, nós precisamos utilizar a fluoresceína e observar através da lâmpada de fenda ou lâmpada de Burton a quebra da lágrima, tá? Ao aplicar a fluoresceína, se observa se toda a solução está uniforme, você pede o paciente para piscar e ao abrir os olhos, você vai observar quanto tempo demora para se iniciar a ruptura da lágrima. Se conta em segundos, onde levamos em consideração os seguintes dados. O valor a ser considerado normal é de 15 segundos, podendo variar entre 15 a 45 segundos, e menor do que 15 se caracteriza um olho seco. Essa variação aí de 15 a 45 segundos, ela tem esse espaço maior porque varia de idade, alimentação, condição de vários fatores em que esse paciente vive, tá? Então, a gente leva em consideração essas questões e por isso tem esse intervalo maior, tá? Aqui é um exemplo para vocês terem uma noção de como é essa ruptura, tá? Então, como eu já disse anteriormente, é um teste feito para avaliar a qualidade da lágrima, tá? Então, nessa primeira fileira aí de imagens, tá? No primeiro segundo, o Butt ainda está corando aí toda essa superfície anterior. Nos 5 segundos também, no 10º segundo também. No 15º segundo é que começa a aparecer a ruptura, tá? Nessa fileira de imagens aí mais abaixo, nós conseguimos observar que a ruptura ela já se inicia no 5º segundo. Então, a qualidade de lágrima deste paciente, dessa segunda fileira, já é insuficiente, né? Já não é uma qualidade de lágrima boa, tá? Então, vocês têm que encaminhar, visualizar se não tem nenhum problema sistêmico associado, para poder melhorar aí a qualidade de lágrima deste paciente, para daí, então, a gente conseguir fazer a adaptação. Temos o Buttney. O Buttney é como se fosse um Butt, só que sem a presença da fluoresceína. O procedimento que você utiliza é o mesmo.
Você também pode avaliar na lâmpada de Fenda e na lâmpada de Burton, tá? A diferença é que você não utiliza fluoresceína, o que, a meu ver, é um pouco mais difícil, porque com a coloração a gente consegue ver perfeitamente a quebra da lágrima, como eu coloquei na imagem anterior para vocês, tá? O valor a ser considerado normal é de 30 segundos, é o mesmo do boot, podendo variar entre 20 e 45 segundos, menor que 20 já se caracteriza um olho seco. Segue os mesmos princípios, os mesmos parâmetros do boot. O push-up é um teste para avaliar a movimentação da lente, tá? O push-up nos permite, como um complemento, avaliar se a lente está bem adaptada, se a lente está apertada, se a lente está frouxa, né? Lógico que ele é um complemento, não é só o push-up que vai dar para a gente essa questão, tá? Então, a lente ela é empurrada com a borda da pálpebra inferior. A dificuldade ou facilidade em retornar à posição inicial vai demonstrar se o movimento está correto, tá? Se demora ou se ele retorna rápido demais, nos indica se essa lente está apertada ou não. Para se realizar o teste, o examinador deve estar no mesmo nível visual do paciente e o paciente deve estar em posição principal de mirada. Então, olhando para frente, o examinador na mesma linha e vai fazer esse seguinte movimento como está mostrando na figura, tá? Com o dedo indicador, na posição da pálpebra inferior, vai fazer um leve movimento com os dedos para cima e vai se observar. Se a lente subir e descer muito rápido, vai nos indicar que essa lente esteja frouxa. Se a lente subir e descer muito devagar, nos indica que essa lente está apertada. O correto é fazer um movimento normal, nem rápido demais, nem demorado demais, nem devagar demais. A retinoscopia é um dos testes que está presente no nosso dia a dia para adaptar lentes de contato, porque através da retinoscopia nós vamos fazer a sobrerrefração, tá? E a sobrerrefração nos permite identificar se esse paciente está bem corrigido ou não. Então, para se fazer uma sobrerrefração, deve-se avaliar a dioptria do paciente, a quantidade de lágrima que ele está produzindo na hora em que adaptamos uma lente de contato e vamos precisar de um retinoscópio, uma armação de prova e a caixa de prova da lente de contato rígida, caso você vá fazer a sobrerrefração num paciente apto a utilizar a lente de contato rígida, tá? Mas a sobrerrefração ela pode ser feita tanto na lente gelatinosa quanto na lente rígida. É mais feito, né, mais usual nas lentes de contato rígida, tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer todos os cálculos adequados para a lente de contato, né? Nós vamos pegar aí a curvatura mais próxima ou a curvatura mais exata, num caso de uma lente rígida, vamos adaptar sobre os olhos do nosso paciente, né, sobre a córnea, e vamos esperar o paciente diminuir esse processo de lacrimejamento, principalmente se for um usuário de primeira viagem. Quando a gente adapta a lente, ele sente aquele incômodo, o olho fica arranhando, então acaba que o olho produz mais lágrimas. E como a gente sempre tem que levar em contato o menísculo lacrimal, então nós temos que esperar, que aguardar que esse paciente se restabeleça, se acalme, que a produção de lágrima comece a ficar no seu estado normal, tá? Feito isso, você vai fazer o teste da fluoresceína para saber se a lente está frouxa, se a lente está apertada ou se a lente está ideal, tá? Observa-se também se a pálpebra pode estar atrapalhando nesse processo, tá? Porque tem pálpebra que ela é um pouco mais tensa, então pode estar fazendo uma movimentação incorreta das lentes, né? E apertando ela, então causa ainda mais incômodo para esse paciente. Primeiramente, você faz a tomada da acuidade visual para saber se aquele paciente já está com a acuidade visual adequada e esperada, né? Num paciente usual normal, a gente espera a tomada de acuidade visual que seja 20/20. Se toma a acuidade visual monocular e binocular.
tá? Feito isso, você vai fazer a retinoscopia do paciente com as lentes de teste da caixa de prova e verificar se o mesmo necessita de mais ou menos dioptrias, tá? Aí você vai fazer a retinoscopia de maneira normal e vai adicionar os valores ali ao final do valor que você já colocou na lente da caixa de prova, tá? Feito a retinoscopia, se caso necessita realmente modificar essa dioptria, você vai medir novamente a acuidade visual do paciente, porque às vezes, mesmo você modificando ou aumentando ou diminuindo, o seu paciente ainda pode preferir aquela primeira lente que você colocou, né, sem ter feito ainda a sobre-refração. Feito isso, com o grau correto, você vai fazer o pedido da lente do seu paciente. O teste de Jones, que é o último teste aí que nós fazemos para uma boa adaptação de lentes de contato, ele é utilizado para avaliar o canal lacrimal. Ele nos diz, né, ou nos indica se o canal lacrimal ele está obstruído ou não, tá? Então, consiste em aplicar a fluorescina nos olhos dos pacientes, tá? O paciente vai assoar o nariz, ou então você pode utilizar o cotonete para avaliar se a fluoresceína passou pelo canal lacrimal. O objetivo do teste é avaliar o escoamento da lágrima, se realmente pode ter alguma obstrução no canal lacrimal. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e acho muito válido o CBO Educa, porque eles estão sempre preocupados em transmitir e em passar conhecimento para vocês. Muito obrigada.